Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de maio de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o julgamento do golpe entra na sua fase final. Terminada a fase processual de depoimentos, agora vamos entrar na fase de oitiva, inclusive dos réus. O núcleo 1 está entrando na reta final de julgamento. O núcleo 1 que tem Bolsonaro e mais 6 pessoas, entre generais, entre o Braga Neto, todo o núcleo principal, chamado de núcleo crucial do golpe. E nessa fase, agora vai haver uma investigação. Por quê? No último dia 19 de maio, o Alexandre de Moraes chegou a dar uma bronca no general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, quando ele minimizou a trama golpista e, nesse momento, o general divergiu de Batista Júnior, o ex-comandante da Aeronáutica, também de Bolsonaro, que deu uma versão totalmente diferente, desmentiu o que disse o Freire Gomes sobre não ter dado voz, não ter falado em prisão para Bolsonaro, não é? E foi muito mais incisivo, e a minimização que o Freire Gomes, o general Freire Gomes, fez em relação ao que havia acontecido em 2024, no depoimento dele à Polícia Federal, é debitado a um episódio subsequente. Poucos dias depois do depoimento de Freire Gomes, descobriu-se, aliás, na semana passada, em reportagem do portal Metrópolis, que o ex-vice-presidente do governo Bolsonaro, o Hamilton Mourão, avisou à imprensa que havia recebido uma ligação do Jair Bolsonaro para tentar reforçar que ele dissesse determinadas coisas no julgamento. E isso foi visto como obstrução da justiça no STF. Nessa nova fase processual, portanto, vai ocorrer algo que ocorreu recentemente com uma representação do PT, através do seu líder na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, que pediu à PGR a abertura de uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro e entendeu-se que houve aí uma certa tabelinha entre a liderança do PT na Câmara e a Procuradoria-Geral da República e o STF, porque foi acolhido imediatamente pela PGR o pedido do Lindenberg Farias, da bancada do PT na Câmara dos Deputados, e foi aberta a investigação contra o Eduardo Bolsonaro. E agora a dose se repete no que diz respeito ao Hamilton Mourão. O líder do PT, o Lindenberg Farias, pediu novamente uma investigação ao STF, medidas inclusive cautelares contra o Bolsonaro por interferir nos depoimentos de testemunhas, e o que se depreende de tudo isso é que uma acareação que vai ser feita pelo STF entre os dois chefes militares, o Batista Júnior e o Freire Gomes, também seja produto dessa provocação da bancada do PT na Câmara.
então aí nós vamos ter uma investigação que pode inclusive agravar muito a situação do Jair Bolsonaro. Seria um outro crime, não é? Ele teria montado um novo esquema criminoso para intimidar testemunhas. E aí essa campanha que o bolsonarismo está fazendo, principalmente Jair Bolsonaro, mandar o filho dele intimidar o Supremo lá nos Estados Unidos, coagir testemunhas, tudo isso vai fazer os 42 anos de pena que estão sendo previstos para o Bolsonaro aumentarem ainda mais. Ele só se complica pela crença em que ele conseguirá ficar impune usando esse tipo de estratégia. Então, minha amiga, meu amigo, vamos assistir a essa reportagem que eu preparei para você. Tem bastante coisa para a gente olhar aqui, muito detalhamento. Na sequência, ele fala sobre se Bolsonaro insistisse naquela tentativa, que é o que a Lene destacou aqui, que tanto Carlos Almeida como Freire Gomes não teriam concordado, e Freire Gomes chega a falar: olha, se o senhor insistir, eu vou ter que dar voz de prisão nessa tentativa de questionar o resultado das eleições. Olha, a Procuradoria-Geral da República vai esperar o fim dos depoimentos das testemunhas de defesa no processo de tentativa de golpe para avaliar a possibilidade de pedir uma cariação entre os ex-comandantes do Exército e da Força Aérea Brasileira. A apuração é da nossa analista Luísa Martins e também Jussara Soares. O general Marco Antônio Freire Gomes e o tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior fizeram relatos considerados divergentes sobre a trama. No depoimento na segunda-feira, Freire disse que não deu ordem de prisão a Jair Bolsonaro e não foi enfático sobre o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, ter colocado as tropas à disposição do ex-presidente. 2 dias depois, Batista reafirmou ter visto Freire Gomes ameaçando Bolsonaro de prisão. Ele foi considerado o mais contundente entre as testemunhas. Além de Paulo Gonet, o ministro Alexandre de Moraes também pode propor a cariação. A CNN, a defesa do ex-comandante da FAB, disse que Batista vai receber a possível acariação com tranquilidade. Já a defesa do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, disse que as divergências entre brigadeiro e general não afetam a acusação. Bom, como você viu, o ex-chefe do Exército minimizou a minuta golpista de uma forma suspeita. A primeira coisa que se falou nesses dias imediatamente posteriores ao depoimento dos 2 chefes militares e, sobretudo, no day after o depoimento do general Freire Gomes, foi que havia a suspeita de que ele teria sido intimidado, teria sido pressionado, até porque ele andava recluso, não se encontrava com amigos, e na antevéspera da convocação dele, da presença dele no STF para depor, ele havia gente dizendo que ele tinha sumido, inclusive, né? Não se tinha mais notícia dele, havia dúvida se ele compareceria ao depoimento. E 2 dias depois, o comandante da Aeronáutica deu um depoimento visto como esclarecedor e preciso por ministros do STF. Ele confirmou a ameaça de prisão a Bolsonaro, apoio da Marinha, como você viu no vídeo. O ex-chefe da FAB reafirmou ao STF que a reunião golpista existiu e que houve uma ameaça de prisão a Bolsonaro e apoio da Marinha. E tudo isso foi negado pelo Freire Gomes. Ele disse que não ameaçou, que ele só citou o cenário e que o comandante da Marinha apenas disse que estava à disposição, mas do Bolsonaro, após ele apresentar a minuta golpista, mas que ele não pode entender, inferir o que é que o almirante Almir Garnier quis dizer. Ou seja, minimizou mesmo. Ele foi lá para minimizar o caso. A PGR cogitou fazer uma careação entre os 2 comandantes, ao fim dos depoimentos que vão terminar agora no dia 6. O último depoimento
vai ser de uma testemunha indicada pelo Bolsonaro no próximo dia 6, que é meados dessa semana que entra amanhã, e aí começa uma outra fase processual do julgamento do Núcleo 1, e você já vai entender. O líder do PT, ao mesmo tempo, pediu, naqueles dias, poucos dias depois, a prisão de Eduardo Bolsonaro por ele estar ameaçando de sanção contra Moraes, usando os contatos dele nos Estados Unidos. E aí descobre-se que houve, nesse episódio, meio que uma dobradinha, porque tanto a PGR quanto o STF, a PGR nem tanto, né? O Ministério Público nem tanto, pode agir de moto próprio, mas o STF age por provocação. O ideal é que a PGR reaja a uma manifestação da sociedade civil ou de outras instâncias do sistema brasileiro. Muito bem, sistema democrático brasileiro. E aí o Lindbergh ele fez exatamente a representação que precisava fazer o Lindbergh Farias, líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Ele fez exatamente aquilo que precisava ser feito para que a Procuradoria-Geral da República abrisse uma investigação contra Eduardo Bolsonaro. O que é que isso tem a ver com os chefes militares? Você já vai entender. Aqui é a representação do Lindbergh Farias, não é? Contra o Eduardo Bolsonaro. Ele faz pedidos, não é? De oitiva do Jair Bolsonaro. Tudo que o Lindbergh pediu foi atendido prontamente. O STF abriu inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de obstrução da justiça e, na verdade, ele cita aqui que fez isso em atendimento ao pedido do Lindbergh Farias. Tanto que o Lindbergh vai depor a Polícia Federal sobre o Eduardo Bolsonaro na próxima segunda-feira, não é? E aí o que acontece em seguida? Um outro episódio levanta suspeita e gera o que você vai ver daqui a pouco. O Bolsonaro liga para o Mourão para tentar interferir no depoimento dele, direcionar o depoimento dele. E isso deu aí uma repercussão tremenda e fez com que o Lindbergh novamente fosse agir como agiu no caso do Eduardo Bolsonaro. O Lindbergh decidiu representar de novo a Procuradoria-Geral da República contra, agora, dessa vez, o pai, não é? Antes, o primeiro foi com o filho, e dando ao PGR e ao Supremo a possibilidade de tomar atitudes, inclusive pedindo medidas cautelares. O PT acionou o PGR contra Bolsonaro pelo telefonema do Mourão, porque está sendo essa atitude do Jair Bolsonaro com o Mourão está sendo vista como podendo ter acontecido com o Freire Gomes. Então há a suspeita de que o Bolsonaro ligou ou procurou de alguma maneira ou mandou recado para o Freire Gomes para que ele minimizasse o seu depoimento. E o Bolsonaro está tentando interferir no processo de todas as formas. Ele vai ser ouvido agora, nesta semana também, por ter reconhecido que está pagando para o filho fazer o que está fazendo nos Estados Unidos para tentar intimidar o STF. E, com isso, o Lindbergh fez a representação pedindo medidas cautelares contra o Jair Bolsonaro para que ele não possa se aproximar de mais nenhuma testemunha, para tornar oficial que ele pare de se aproximar das testemunhas. E todo esse trabalho de financiar o filho para atacar o Poder Judiciário brasileiro nos Estados Unidos, ligar para testemunhas, tentar direcionar depoimentos, tudo isso está sendo visto como obstrução da justiça. E agora começa uma nova fase processual. Vamos entender. Esses são os próximos passos do julgamento da trama golpista. O STF encerra os depoimentos na próxima segunda-feira,
dia 2, na verdade é dia 2 agora que encerra os depoimentos, após ouvir mais de 50 testemunhas contrárias a Bolsonaro. Com o depoimento do ex-ministro de Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, na próxima segunda-feira, o Supremo encerra a fase de escuta das testemunhas do Núcleo 1 de um processo que apura o plano de golpe após as eleições. O Núcleo 1 é formado por 8 réus considerados cruciais para o desenvolvimento da trama golpista, entre eles Bolsonaro. Então é Bolsonaro e mais 7 réus. Concluída a fase de escuta das testemunhas, a acusação e defesa serão intimadas e terão prazo de 5 dias para requerer diligências complementares, ou seja, novas investigações ou medidas consideradas necessárias. O ministro Alexandre Moraes também pode determinar novas diligências. E, na verdade, um dos processos que vai ser desencadeado também nessa segunda fase é a acareação dos comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes e Carlos Almeida Batista Júnior. Eles apresentaram versões diferentes sobre uma suposta ordem de prisão dada a Bolsonaro por Freire Gomes, assim como o apoio do comandante da Marinha, Almir Garnier, ao plano do golpe, e também sobre a minuta golpista. Né? O Freire Gomes chamou de estudo e o Batista Júnior disse que era um documento para desencadear o golpe. A acariação é um procedimento do processo penal em que 2 ou mais pessoas são colocadas frente a frente para esclarecer contradições em seus depoimentos. E aí o prazo para cada uma das alegações finais por escrito é de 15 dias, com início pela acusação. Após as alegações da PGR, inicia-se o prazo para a apresentação da defesa do Mauro Cid. Por ser relator no processo, ele tem direito de apresentar as alegações primeiro. O prazo para os outros 7 réus só começa a contar após a entrega da defesa do delator, e mesmo após finalizar essa fase, Moraes pode determinar a produção de novas provas, caso considere indispensáveis para o julgamento. Depois disso, é considerada encerrada a fase de instrução. Moraes deverá, então, preparar seu relatório e voto, e ele não tem prazo para isso. Quando estiverem prontos, o processo seguirá para julgamento pela primeira turma do STF, em data escolhida pelo presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Caso condenados, Bolsonaro e outros réus podem pegar até 39 anos de prisão. O que acontece? Durante as 2 semanas de audiências, 52 testemunhas foram ouvidas pelo Supremo. A maioria das testemunhas arroladas pelo Bolsonaro relatou que ele estava abatido pela derrota. O Tarcísio de Freitas, depois, em 8 minutos, passou pano. Ciro Nogueira também. E os comandantes Freire Gomes e Batista Júnior, porém, relataram reuniões das quais foram apresentados estudos para a possível decretação da garantia da lei e da ordem, do Estado de Defesa. E, durante o depoimento, na quinta-feira, o ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, afirmou que Bolsonaro pediu um estudo para dar o golpe. E aí vai chegar o dia do depoimento do Bolsonaro. Nesse dia, aí ele vai ser confrontado com tudo que foi apurado. Então, esse julgamento está nos seus capítulos finais. Termina a fase mais longa do processo, que era a oitiva das testemunhas. Os advogados, as defesas do Bolsonaro esperavam que isso durasse meses, e na verdade durou poucas semanas, 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, né? nem um mês não durou, e agora entra numa outra fase que vai ser muito mais rápida. Mas dessa cariação pode surgir muita coisa. Por quê? O Bolsonaro, ao mesmo tempo em que ele está sendo investigado agora por tentar intimidar o Poder Judiciário brasileiro usando seu filho lá nos Estados Unidos, agora ele também é acusado de obstruir a justiça intimidando testemunhas. O Freire Gomes estava claramente intimidado, e essa acariação e outras investigações de telefones, telefonemas, tudo isso podem dar ao Bolsonaro um agravamento muito maior de uma pena que já está prevista até para algo em torno de 39 a 42 anos. Né? E não se sabe para onde vai isso, mas o Jair Bolsonaro, nessa luta pela impunidade, ele está
se colocando numa situação cada vez pior. A única coisa que salva Bolsonaro é se os Estados Unidos mandarem a quarta frota invadir o Brasil para salvar o Bolsonaro. E muito pouca gente acredita que isso vai acontecer. E todos os que acreditam são bolsonaristas fanáticos e sem noção, como o Jair.